Fala galera, beleza? No segundo lab aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre Trunk, CDP, LLDP, DTP, Voice VLAN e VLAN Pruning. São configurações que você vai utilizar no seu dia a dia e algumas delas são bem simples, algumas um pouco mais complicadas, tá bom? Separei o lab em duas partes. A primeira parte vai sendo feita no Packet Tracer, nesse laboratório aqui. Esse aqui é um laboratório que vai ter o arquivinho aqui dentro dos files aqui que eu vou disponibilizar para vocês. E tenho também uma segunda parte que vai ser feita no IVE e no GNS3, tá? Então, para essa primeira parte aqui, qual que é o objetivo proposto? Você precisa configurar as interfaces Fast Ethernet 0/1 entre o switch 1 e o switch 2, forçando ele a full duplex, uma velocidade de 100 MB, um controle de broadcast de 10% do valor total do link. Você vai desabilitar o CDP e habilitar o LLDP, desculpa, e vai configurar uma interface entre eles em que o switch 1 negocie o DTP, inicia a negociação do DTP, na verdade. Vou falar um pouquinho aqui sobre os protocolos, tá, galera? Então, assim, Store Control, na verdade, você tem... Ela é uma feature que você vai habilitar dentro das suas portas, pode ser de acesso ou pode ser de trunk, não tem problema. Em que o que acontece? Você na verdade configura um threshold de limite para a quantidade de pacotes para um determinado tipo de pacote. Então, assim, se você tem um link de 100 megas, você pode setar que se acontecer de 10% desses 100 megas forem de pacotes broadcast ou forem de pacotes multicast, você desabilita a porta entra em erro disable. Esse comportamento serve para que você evite broadcast storm, multicast storm ou diversos outros tipos de ataque, tá, galera? Tem alguns ataques que ficam enviando broadcast na sua VLAN, na sua rede, ou algumas aplicações mesmo que pode estar enviando multicast dentro da sua rede e criando gargalos ou criando lentidões aí indesejadas. Isso daí é uma boa prática que a Cisco recomenda, tá bom? Então, assim, no mundo real você consegue colocar aí uma certa quantidade de pacotes por segundo, ou você consegue colocar um percentual do link. Por exemplo, se você tem um link de 1 GB, você pode colocar 15% do link aí, que caso a interface chegue a 150 megas aí, ela vai entrar em erro disable de broadcast. Esse é um exemplo, tá? Speed você consegue setar manualmente qual que é a velocidade da porta. Por exemplo, você consegue colocar ela em 10 MB, em 100 MB, 1 GB, você consegue setar ela para 40 GB, dependendo do modelo do switch. E o padrão dos equipamentos Cisco é que eles venham setados com speed alto. O que isso quer dizer? Que ele negocia conforme o endpoint. Então, toda vez que o endpoint conecta no switch, obviamente levando em consideração da capacidade da porta, tá? Às vezes pode ser uma GBIC de 10 GB ou uma GBIC que tenha uma capacidade maior. Ele vai negociar sempre a capacidade maior que ele tiver. Por exemplo, se eu tiver um switch e ele tiver em modo alto e ele pode falar 10 GB, ele vai falar 10 GB com o endpoint que estiver conectado. Se eu tiver um switch que fala Fast Ethernet 100 megas e você conectar um host nele, ele vai tentar falar sempre o máximo dos 100 megas, tá? Mas ele sempre quando ele está em modo alto, ele sempre leva em consideração a negociação que o endpoint envia. Isso é muito importante. Muitas vezes você vai pegar no seu dia a dia aí equipamentos que negociam errado e você tem que setar manualmente aí a velocidade da porta. Duplex é a mesma situação. Você tem três formas de configuração. Você tem o Full Duplex, que o tráfego é enviado e recebido na porta. Você tem o Half Duplex, que ou ele envia ou ele recebe. E você tem o Alto, que ele também negocia conforme o endpoint, o outro lado.
Mesma situação, tá? Pode acontecer de equipamentos, principalmente equipamentos antigos, tipo de câmeras, catracas, alguns equipamentos mais antigos que eles negociam em half duplex e 10 MB. Então pode ser que às vezes você tenha que setar na mão essa configuração. CDP e LLDP, você tem o Cisco Discovery Protocol. Então esse é o protocolo de descoberta de equipamentos Cisco. Qualquer equipamento que estiver na ponta, que estiver na borda, que estiver na porta de acesso, na porta de trunk, que for Cisco, ele vai vir habilitado por default falando CDP. Então se você der um show CDP Neighbor, ele vai mostrar para vocês lá qual que é o equipamento, às vezes o modelo do equipamento, às vezes até o usuário que tá conectado. Por exemplo, se você tem um AP, dependendo da versão da sua WLC, você dá um show CDP, ele mostra todos os equipamentos que estão conectados nesse AP e mostra também o usuário de rede que está conectado. Mostra telefone IP, mostra AP, como eu já falei, mostra roteador. Então, tipo, é um protocolo de descoberta da Cisco, tá? Proprietário Cisco. Já o LLDP, ele é um padrão de mercado. Então, tem vários equipamentos que utilizam LLDP. Por exemplo, equipamentos switches Huawei, switches HP. Por exemplo, você tem os switches HPs, ele tem um programinha para fazer uma descoberta de rede que utiliza o LLDP. É bem importante você saber utilizar os dois, tá bom? Vamos lá, galera, vamos fazer as configurações aqui. Vou começar aqui com o switch 1. Enable aqui. Interface fast 0/1. E aqui eu vou começar com a configuração de full duplex. Então aqui você vai colocar praticamente duplex. E aqui é o modo. Ele vai ter o modo alto, que ele já vem por default. Full, que é para você forçar full. E half, para forçar half. Vou colocar full. Beleza? O speed. O speed ele vai estar aqui como alto. 100 MB pela capacidade do switch. Ou 10 MB, que é um valor bem baixo aí, galerinha. Hoje em dia já não é mais praticável. A não ser que seja uma catraca, algum equipamento bem antigo. Então, speed 100. Broadcast Storm. Você vai ter esse carinha aqui chamado Store Control, Broadcast Level, e aqui você vai colocar a porcentagem do Broadcast Storm, tá? Eu coloquei 10%. Se você for utilizar num equipamento real, você também vai ter a opção de multicast e você vai ter a opção de pacotes por segundo, tá bom, galera? Então tem um cálculo lá que você consegue fazer. Dá para você pesquisar na internet da quantidade de pacotes que vai passar por segundo. Tem até um cálculozinho da Cisco que você consegue colocar lá, tá bom? Vamos lá, vou desabilitar o CDP. Você vai clicar aqui, colocar aqui como no CDP Enable, bem simples, e vou habilitar o LLDP. Então vou colocar aqui LLDP Transmit e LLDP Receive. Beleza, primeira parte da configuração já foi feita. Ele não tem algumas configurações aqui, mas eu consigo ver aqui que foi bem exatamente o que eu precisava. Vamos lá para o switch 2. Duplex full. Ok, speed 100. Ok, no CDP enable, LLDP transmit e LLDP receive, store control, broadcast level 10. Ok, vamos ver como é que ficou a interface. Você pode ver que ela está conectada aqui para mim, full duplex e a 100 MB. Vamos ver se eu encontro mais alguma informação importante. Vamos tentar dar um show LLDP Neighbor. Opa, LLDP não está habilitado. Então vamos habilitar global, né? Que você tem que habilitar primeiro LLDP Run. Esqueci disso. E dentro da interface você configura de novo o LLDP.
Vamos fazer a mesma coisa no outro switch. Então você consegue ver aí que eles já estão falando LLDP, tá, galera? Bom, essa é a primeira parte aqui. A gente já matou praticamente essas 3 tasks aqui, ó. Essa daqui foi bem simples. O LLDP também é bem tranquilo. E agora a gente vai fazer a configuração do DTP. Vou seguindo aqui o passo a passo. Aqui eu estou mostrando para vocês a configuração do LLDP e da interface como Full Duplex em CMB. Dynamic Trunk Protocol, falar um pouquinho sobre DTP. O Dynamic Trunk Protocol foi um protocolo criado pela Cisco para auxiliar as interconexões entre os switches, para realizar a negociação automática entre as portas conectadas, trunk, acesso, ISL, etc. Ele possui 2 modos, tá? Que é o Dynamic Desirable, que aí esse cara aí ele vai iniciar a tentativa de negociação do DTP, e eu tenho o Dynamic Auto, que ele fica aguardando o recebimento da negociação do DTP. Eu tenho também uma opção aqui que eu adicionei aqui, que foi o No Negotiate, que aí ele não participa de nenhuma negociação e não aceita o DTP na porta, tá? Isso aqui é uma boa prática da Cisco. Toda vez que você tiver alguma interface que você não quer que entre em trunk, você desabilita o DTP da porta, tá bom? Então assim, você vai ter alguns resultados da negociação do DTP. Se você tiver a configuração de Dynamic Auto com Dynamic Auto do outro lado, a porta vai continuar em modo de acesso porque nenhum dos 2 equipamentos está iniciando a negociação. Se você tiver Dynamic Auto mais Dynamic Desirable, você vai ter um resultado de um trunk, vai ser formado. Se você tiver um Dynamic Desirable mais Dynamic Desirable, ele vai ter um trunk formado também. Dynamic Auto com Dynamic Desirable, Dynamic Auto ou Dynamic Desirable mais uma porta em modo trunk, que é um Switch Port Mode Trunk. Do outro lado, você vai ter o trunk formado. E Dynamic Auto ou Dynamic Desirable mais uma porta de acesso, você vai ter uma porta de acesso negociada, tá? Essa tabelinha aqui eu criei bem simples, mas é mais para vocês entenderem qual que é a função do DTP, tá? Vamos fazer a configuração. Aqui no Switch 1, eu vou utilizar, eu esqueço que ele não tem algumas configurações aqui, mas eu vou utilizar a porta Fast 0/2, tá? Aqui eu vou colocar em Switch Port Mode Trunk. E no Switch 2, eu vou colocar Switch Port Mode. Você vai ver que ele vai ter as opções aqui de acesso, Dynamic ou Trunk. Então eu vou colocar aqui Dynamic, e de Dynamic ele vai ter as opções que é Auto, que é aquela primeira opção que eu falei para você, para ele não iniciar a negociação, e Desirable, que ele que inicia a negociação. Vou colocar em modo Auto. E agora no outro switch, vou jogar o Show Interface Trunk, e você vai ver aqui, ele não entrou em modo de trunk. Vamos dar uma olhadinha por quê. Pode ser isso. Tá, esqueci de colocar o encapsulation.1q. Isso aí. 0/2, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk. Então você vai ver aqui que a interface já vai estar em modo trunk, tá? Você vê aqui que ele está igual aqui, com encapsulation.1q, 802.1q, na verdade. E aqui no switch 2, show interface trunk, ele não vai estar mostrando nada.
Agora ele subiu. Ok. Ele vai estar mostrando aqui para vocês esse ícone aqui, ó, N-802.1Q. Significa que o encapsulamento do trunk foi negociado. Então, assim, seguindo aqui o nosso workbook, eu vou mostrar para vocês quando eu altero para Dynamic Auto no primeiro switch, para vocês verem o que acontece, tá? A porta já ficou em up. Se a configuração está correta. Ok. Eu dou show interface trunk. Ele mostra para mim que não existe trunk configurado entre os dois switches. Pode ver que já não tem mais essa negociação. Agora eu vou colocar aqui para que o switch 1 inicie essa negociação, tá? Só para a gente fazer um teste aqui e vocês verificarem que ele vai iniciar. Aliás, eu vou até mostrar aqui no Packet Tracer, eu acho que fica um pouco mais bacana de ver. Vou colocar em modo de simulação. E aqui no switch 1, Switch Port Mode Dynamic Desirable. Vamos dar uma olhadinha como é que o pacote passa aqui. Você pode ver o protocolo DTP. Foi passado para o switch 2. Ele retornou. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o pacote do DTP. E ele está negociando aqui, ó. Vamos ver lá no switch como é que está o trunk. Você vê que a porta já ficou up down. E o trunk já está formado, galera. O DTP ele é importante, como eu falei anteriormente, a Cisco pede para você desabilitar das portas que você não for utilizar em modo trunk, mais por ser um best practice. É uma recomendação deles para que você não sofra nenhum tipo de ataque em cima do protocolo DTP. Então, é uma boa prática você desabilitar sim, tá bom, galera? Vou para a segunda parte aqui, tá bom? Vamos para a segunda parte do protocolo, do laboratório. Bom, galera, seguindo aqui a segunda parte do laboratório, eu coloquei mais 3 tasks aqui para a gente poder executar, tá? E essa segunda parte aqui, a gente vai utilizar o IVE ou o GNS3. Vai da sua preferência aí, contanto que a gente esteja utilizando os switches aqui abaixo, tá? Vamos abrir aqui. Eu acredito que eu ainda tenho as configurações do último laboratório. Para vocês verem, eu ainda estou com as vilãs aqui criadas. Então o que eu vou fazer? Apenas para ganhar um pouquinho mais de tempo, tá? Esse laboratório aqui pede para a gente utilizar também a configuração inicial do Layer 2 básico, mas aí eu teria que fazer o reset desses caras aí. Então eu vou prosseguir com essa configuração. Acho que não tem nenhum problema, não tem nenhum problema específico aqui. Então tá todo mundo se comunicando. Então ele está pedindo aqui que eu configure o link entre o switch 1 e switch 2, permitindo apenas as vilãs 100, 200 e 300 entre os trunks, e posteriormente adicionar a vilã 400 como vilãs permitidas. Depois que eu configure a vilã 999 como nativa dentro do trunk, então a nativa e vilã vai ser a 999. E a última task é para a gente configurar a porta Ethernet 1/3 do switch 1 para utilizar a vilã de dados, vilã 10, e a vilã de voz, vilã 20. São 3 tasks bem simples, tá? A primeira delas aqui a gente vai, na verdade, utilizar o Switch Port Trunk Allowed. O que é o Switch Port Trunk Allowed?
é uma forma de realizar um pruning dentro do seu switch, tá? E o que é um pruning? Um pruning é você podar, fazendo uma tradução meio tosca aí, você vai podar as vilãs que podem passar dentro do seu trunk ou não. Então assim, o que acontece? Quando você tem uma rede muito grande, você tem várias vilãs, por exemplo, você tem um ambiente de fábrica, você tem um data center mesmo, você tem diversas vilãs criadas, várias redes separadas, né? Quando você não realiza o pruning dentro dos seus uplinks, todo o tráfego dessa vilã, seja tráfego de broadcast, multicast, ele acaba passando por esse uplink também, se ele tiver com a vilã ativa dentro do trunk. Então assim, você acaba sujando o tráfego desse uplink. Ao invés de só passar o tráfego específico das vilãs que você quer que realmente subam upstream ou downstream, você vai acabar recebendo tráfego de broadcast, diversos tráfegos diferentes, e isso acaba sobrecarregando o uplink às vezes, dependendo do tamanho da sua rede, pode te dar um problema bem grande, tá? Então, essa é a configuração inicial aqui do pruning. Você tem duas formas de fazer o pruning, tá? Você tem essa primeira forma aqui que é Switch Port Trunk Allowed, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês também podem usar o VTP, se você tiver se você tiver VTP na sua rede, também pode ser utilizado para realizar o pruning em cima do VTP, tá? Vamos lá, ele pede para eu criar um trunk entre os dois switches. Deixa eu verificar como é que está a configuração da porta aqui primeiro. Ó, eu vou utilizar aqui para vocês verem o Switch Port Show Interface Trunk, e vou mostrar para vocês que todas as vilãs, ó, de 1 a 4094, estão passando em todos os uplinks. Ele vai mostrar aqui para você também, ó, as vilãs que estão dentro do Spanning Tree em modo de encaminhamento e não estão prunadas. Então vamos lá. Eu vou utilizar a porta ETH 0/0, que é a comunicação com o switch 02, para poder realizar essa configuração do trunk, tá? Eu vou seguir aqui o passo a passo para mostrar para vocês. Eu acho que fica mais fácil. Sim. Parte 2, beleza. Primeiro ele está dizendo para a gente pegar, configurar as vilãs, né, que a gente vai utilizar. Vilã 100, 200 já estão criadas, vou criar só a vilã 300 praticamente. Vamos ver que a vilã já está criada aqui. Vilã 100, 200, 300, 301, 302 e 999. Então assim, aqui eu já estou fazendo a configuração. E o que eu fiz? Eu vou demonstrar para vocês aqui o que acontece quando você tem mismatch de native vilãs. Esse é o intuito dessa primeira parte do laboratório, tá? Vamos lá. Interface Ethernet 0/0. Opa. 0/0. Switch Port Trunk Allowed vilã 1, 100, 200 e 300. Switch Port Trunk. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês como é que está desse lado aqui. Beleza, eu tenho uma porta encaminhando os pacotes com todas essas vilãs passando por ela. Então agora eu vou colocar aqui para vocês a native vilã. Adicionei a native vilã nessa porta. Você vai ver que ele vai dar uma mensagem aqui daqui a pouco. Vou configurar esse lado aqui também. Antes de mais nada, criar a vilã 300. Ó, já apareceu aqui a mensagem, tá, galera? CDP 4 native vilã mismatch. Ou seja, ele não vai conseguir fechar o trunk por conta desse mismatch de native vilã.
A1, A100, A200, A300 dentro do trunk, switch port, trunk, native vilã, 1. Opa, esqueci do vilã. Você pode ver que esse alerta vai ficar aparecendo pra gente aqui durante um tempinho, tá? Porque o que acontece? Toda vez que você fecha o trunk, se você não especificar uma vilã, se você não configurar uma vilã específica dentro do trunk, a vilã nativa vai ser a vilã 1 sempre, tá? Inclusive, quando você for fazer algum trunk com algum outro equipamento, por exemplo, um host SXI, algum outro equipamento de server, etc., você tem que ficar bem esperto com isso, tá? Que a vilã default sempre, a vilã nativa default sempre vai ser a vilã 1. Então vamos consertar aqui pra gente verificar como é que vai ficar o prane. Vou dar um shut no shut, porque essas versões geralmente essas versões emuladas podem dar algum bug, alguma coisa nesse sentido, tá? Assim, agora eu tenho essa vilã aqui dentro da interface Ethernet 0/0, só está passando a vilã 1, 100, 200 e 300. A 301, a 302 e a 999 não está passando mais. Então eu fiz um pruning dentro dessas vilãs, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Coloquei aqui a vilã 2, beleza, vilã 999, tranquilo. E aqui ele vai dizer para a gente adicionar a vilã 400 dentro desse pruning, tá? Vou criar essa vilã rapidinho aqui. Beleza. Ó, vocês podem perceber que toda vez que eu crio uma vilã nova, eu dou o show interface trunk, nos outros caras que estão com trunk all, ele vai adicionar automaticamente a vilã dentro do trunk. E não é isso que a gente quer, tá? Então aqui dentro da nossa interface ETH 0/0, a gente continua com as vilãs que a gente tinha colocado, que são permitidas dentro da interface, tá? Agora eu vou fazer vou alterar aqui. Agora, galera, quando você vai adicionar uma vilã dentro do trunk, você tem algumas opções para poder adicionar, tá? Isso daqui muita gente acaba derrubando o ambiente ou tendo problema por conta desse comandinho aqui, tá? Quando você adiciona switch port trunk allowed vilã, ele vai te dar algumas opções, que é a vilã add, vilã except, aí vai ter o none, vai ter o remove. Então assim, sempre que você for adicionar alguma vilã, utiliza a vilã add, esse comandinho aqui, ó. Porque aí você vai estar adicionando a vilã dentro do trunk. Se você colocar só switch port trunk allowed vilã 400, olha o que vai acontecer. Pode ver que agora, quando você for olhar a configuração da sua interface, essa configuração que a gente fez sobrepôs aquela que a gente tinha feito anteriormente. Então, você não está mais passando aquelas vilãs que você tinha anteriormente, você só colocou para poder passar somente a vilã 400 agora, dentro do trunk. Se você fizer isso no ambiente de produção, praticamente você vai estar perdendo esse segmento inteiro da sua rede, tá? Então, se você fez essa configuração e esqueceu de usar o switch port trunk allowed add, cara, pode ter certeza que você vai ter um grande problema dentro do seu data center ou dentro desse segmento de rede, tá bom? Para resolver isso daí, vamos voltar à configuração. Deixa eu só mostrar como que está o trunk agora. Você está vendo aqui dentro da interface, só está passando a vilã 400. E do outro lado está passando todas as outras vilãs. Como as vilãs estão inconsistentes, daqui a pouquinho esse link vai acabar caindo, tá? Então vamos arrumar aqui, tá? Estou voltando aqui à configuração anterior.
E aí, vamos adicionar a VLAN 400. Agora, se você for dar uma olhadinha na sua interface novamente, ele vai estar com a VLAN adicionada aqui desse lado. E aí você não corre o risco de perder a configuração da sua rede, tá bom? Mesma situação se você for remover alguma VLAN do trunk, tá bom, galera? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu demonstro esse erro aqui acontecendo. Ele é um erro bem crítico, tá? Depois eu vou colocar o link aqui para vocês darem uma olhadinha também. Como que você perde a conectividade nas VLANs que estão passando pelo trunk, tá bom? Então, beleza. Agora aqui dentro da nossa interface 0/0, está passando a VLAN 1, VLAN 200, VLAN 100, VLAN 300 e VLAN 400, que a gente utilizou o trunk allowed. Beleza, eu estou mostrando aqui, demonstrando como é que esse erro acontece. Quando você faz, você não utiliza o switch port trunk allowed add, ou remove, etc. Agora vamos para a última parte do laboratório, que aí ele pede para a gente configurar a VLAN 10 e VLAN 20, uma como dados e outra como voz. Galera, quando você for utilizar esse comandinho aqui, vamos ver como é que está a interface primeiro, né? Você vai ver que ela está em shutdown, em modo de acesso, com a VLAN 999 que a gente fez no último laboratório, tá? Então vamos lá, switch port access VLAN 10, que é a de dados. Switch port voice VLAN 20, que aí a gente está colocando que a VLAN de voz vai ser a VLAN 20. Estou dando um no shut aqui para poder chegar nesse pré-rec aí que o Lab pediu, tá bom? O que acontece? Quando você coloca a VLAN de voz com esse comandinho aqui, switch port voice VLAN, o switch ele vai enviar a sua VLAN de dados, que é a VLAN 10, em modo untagged, e a VLAN de voz, que é a VLAN 20, em modo tagged. Então ela vai taguear essa VLAN e enviar junto para sua VLAN de voz aí, para você poder conseguir configurar os seus ramais e os seus telefones, tá? Ele tem algumas opções, se não me engano, os telefones IPs da Cisco, você precisa estar com o CDP habilitado para ele entender que a VLAN de voz é a VLAN que você está setando aí. E aí, quando você espeta num ponto com essa configuração, ele vai fazer aquela comunicação com o Call Manager via TFTP, baixar as configurações, pegar um IP no DHCP nessa VLAN específica e você vai conseguir configurar o seu telefone padrão aí, tá bom, galera? Beleza? Abraço. Vamos para o próximo laboratório.